Graça e paz, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Agradeço a Deus, pois nos dá a oportunidade em mais uma vez estarmos aqui falando da sua palavra, que nos alimenta e nos fortalece. E no vídeo de hoje, vamos falar de uma mulher que quase ninguém se lembra e acaba passando despercebida na história da salvação. Vamos falar sobre a egípcia Asenate, filha do sacerdote Potífera, que se casou com José, o hebreu, filho de Jacó. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Após José desvendar os sonhos do faraó do Egito, este reconheceu que o Espírito de Deus era com José e o constituiu autoridade sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Faraó, então, tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Todas as leis e decretos eram selados com este anel. E Faraó mandou vestir José com linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Faraó também fez José subir em sua segunda carruagem real, e à frente iam os oficiais gritando: Abram caminho, abram caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda o Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó do Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafanete-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, o sacerdote de On. Como filha de sacerdote, Asenate, então, pertencia à classe social alta do Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Geralmente, os filhos dos sacerdotes egípcios também acabavam se tornando sacerdotes, mas no Egito antigo era muito raro que uma mulher exercesse o sacerdócio. De qualquer forma, nada é dito no texto bíblico que indique que Asenate também exercia o sacerdócio. Asenate é um nome egípcio que significa pertencente a Deus Anate. Vejam que Asenate trazia sobre si um nome pagão, e ela era filha de um sacerdote pagão. O reino do Egito em si era um reino pagão, que adoravam a vários deuses, e José foi entregue em casamento à filha de um sacerdote pagão. A Bíblia não conta como foi esse namoro e o casamento. Os antecessores de José, seu pai Jacó, seu avô Isaque e seu bisavô Abraão, se casaram com mulheres das quais nós sabemos muito a respeito, mas a mulher que se casa com José, nós não sabemos nada. E José, por ser um homem hebreu e se casar com uma mulher egípcia, filha de um sacerdote do faraó, nos desperta a curiosidade sobre este casamento fora dos padrões habituais, tanto dos hebreus como dos egípcios. A Bíblia não entra em detalhes sobre o casamento de José, porém, encontramos um relato apócrifo extrabíblico chamado José e Asenate, que diz que Potífera tinha uma filha virgem de 18 anos de idade, e esta era mais bonita do que qualquer outra virgem na terra, e que Asenate já tinha recusado vários pretendentes, inclusive o filho do faraó. Porém, o faraó a entrega como esposa para José por seus leais serviços, e Asenate se tornou esposo do homem mais poderoso do Egito depois do faraó. O casamento entre Asenate e José ocorreu no contexto
por questões políticas e culturais da época, para que José pudesse exercer seu novo cargo de governador do Egito e ter pleno êxito em suas incumbências, semelhantemente como aconteceu com o rei Salomão. Porém, com José, não houve um exagero de casamentos e uma poligamia desordenada. Asenate deve ter tido muitos conflitos consigo mesma, pois tinha sido criada para ser uma sacerdotisa, e agora ela iria se casar com um estrangeiro que servia a outro deus que não tinha nada a ver com os deuses dela. Ela estava indo contra os seus valores e tudo aquilo que ela tinha aprendido durante a sua vida. Porém, o amor dela por José prevaleceu a todos os conflitos pelo qual passaram. Em nenhum momento a Bíblia nos relata discordância entre José e a sua esposa Asenate. Pode-se dizer que Asenate foi uma mulher sábia, que edificou a sua casa e não destruiu aquilo que é precioso. José e Asenate tiveram 2 filhos e, com certeza, José compartilhou com a sua esposa a sua história de vida e como Deus tinha cuidado dele até aquele momento. E com o passar do tempo, o casamento com José gerou em Asenate uma fé no Deus ao qual José adorava, a ponto de Asenate permitir que José colocasse em seus filhos os nomes das experiências que passou pela vida. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E ao segundo filho, José chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde tenho sofrido. O seu amor por José a ensinou a ser persistente na fé, mesmo diante das diferenças de cultura e religião. A história de Asenate tem muito a ver com aquela pessoa que não nasceu em um berço evangélico e aceita Jesus. No começo, é muito difícil deixar os velhos hábitos e pensamentos. Imagine Asenate, que servia no templo. Asenate foi a primeira e única mulher que José teve, a menos que os registros tenham omitido outros casamentos de José. E, no fundo, não foi o faraó que escolheu uma mulher para José, mas foi Deus que escolheu. Asenate deveria ter algo muito especial para Deus a escolher, pois Deus estava no controle da vida de José desde que ele nasceu. E como não estaria nessa união? Deus nos ama e quer nos ver felizes. É Ele quem prepara o nosso escolhido ou a nossa escolhida, quando deixamos e esperamos o tempo dele. As escolhas de Deus não têm embaraço, não têm discórdias, não têm brigas, não têm rancores e não há separação. Temos que pedir sabedoria a Deus para lidar com todas as situações difíceis que estamos ou estaremos enfrentando na vida 2, pois a família está no coração do Pai desde a fundação do mundo. Assim como Asenate superou todas as diferenças de cultura, de religião e de hábitos diferentes, pedimos que o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando e nos instruindo de como devemos agir em cada situação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.